Olá, aluno! Agora iniciaremos a segunda parte do conteúdo da disciplina de ferramentas de comunicação virtual aplicadas à educação, certo? Onde trabalharemos a parte de desenvolvimento e utilização de objetos de aprendizagem, certo? Meu nome é Maelno Martins Freitas e meu e-mail é maelno@gmail.com. Caso tenha alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo por esse e-mail ou via o sistema de aprendizagem, certo? Virtual de aprendizagem, Moodle. Okay? Vamos trabalhar, como eu já falei, né? Desenvolvendo e utilizando projetos de aprendizagem, objetos de aprendizagem. Certo? Nessa parte, né, eu coloquei a parte da ementa, né, para embasar mais ou menos a teoria que a gente vai, o conteúdo que a gente vai trabalhar, certo? Então, vamos trabalhar o desenvolvimento e a utilização de recursos pedagógicos e materiais didáticos para o ensino e aprendizagem utilizando as ferramentas de autoria, certo? Que a gente conceituou rapidamente na primeira aula, né? E ferramentas de comunicação e interação síncronas e assíncronas via web, ok? Então, vamos iniciar. A gente vai iniciar, né, a gente vai trabalhar esses 4 tópicos, que são as estratégias pedagógicas, os objetos de aprendizagem, os aspectos relevantes para o desenvolvimento e a utilização de objetos de aprendizagem e os objetos de aprendizagem e a internet. Vamos iniciar com as estratégias pedagógicas, ok? Por que estudar estratégias pedagógicas para o desenvolvimento de objetos de aprendizagem? Certo? Porque as estratégias pedagógicas, né, trabalham, né, o pensar no processo de ensino-aprendizagem. Certo? Como a gente vai construir, organizar, né, o ensino, né, organizar o conteúdo, a fim de que o aluno, utilizando essas ferramentas computacionais que geram os objetos de aprendizagem, que são as ferramentas, por exemplo, as ferramentas de autoria, certo? Para que o aluno possa receber essa informação e que essa informação seja significativa, ou seja, uma estratégia, seja uma informação que o aluno receba e transforme em um conhecimento, certo? Através da aprendizagem. Certo? Relacionável à estrutura cognitiva do aluno. Então, a primeira coisa que a gente deve pensar, né, é que esse material deve fazer algum sentido para o aluno na estrutura cognitiva dele, ou seja, o que ele já sabe, alguma coisa que ele já sabe, faça sentido quando ele receber essa informação. Né? Conceitos relevantes à estrutura cognitiva do aluno quer dizer que são conceitos que são divididos e apresentados aos alunos a fim de que faça sentido com o que ele já possui de conhecimento, certo? Então, são estratégias que a gente vai fazer com que o aluno, a partir do que ele já conhece, ou de algumas coisas que ele já conhece, ou das indagações, ou como diria, o conhecimento já estruturado na cabeça do aluno, né, no cognitivo do aluno, nas estruturas cognitivas, né, ele receba isso e seja significativo para que ele possa aprender, né, possibilitando a conexões com conhecimentos já adquiridos pelo aluno, né, como eu falei. Né. Uma teoria que trabalha essa parte, que é a teoria cognitivista, certo? Uma corrente cognitivista que alguns estudiosos como Alsubel, Novak e Hanesian, 1978, né, falam sobre o subsussor, que são partes de informações que já existem, que a pessoa já possui, né, e com as informações que eles recebem, elas se acoplam à estrutura cognitiva do aluno e fazem sentido para ele o conhecimento. Né? Então, o subsussor é um conceito, ideia, esquema mental existente na estrutura cognitiva do aluno, né, que já existe, né, e serve como ancoradouro para novas informações. Ou seja,
é uma informação já pré-existente, ou várias informações pré-existentes que já existem. Então, a criação, o desenvolvimento desse objeto, de um objeto de aprendizagem utilizando o computador, utilizando tecnologias da informação, né, devem ser criadas de forma a conceituar ou apresentar o conteúdo que o aluno, né, possa absorver de uma forma significativa, mais significativa, né? Ou seja, a instrução deve ser potencialmente significativa, né? A gente vai usar estratégias para que essa informação repassada para o aluno seja potencialmente significativa para ele, né? Organizada de forma coerente e lógica, né? E a interação com o aluno deve ser substancial, não arbitrária, certo? Aquisição do conhecimento. Vamos trabalhar um pouco sobre isso. Aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa, né? A aprendizagem, mesmo que seja uma aprendizagem de forma tradicional, né, ela pode fazer significado para o aluno, ou ser uma coisa que ele, apesar de não compreender, ele absorve, talvez de forma mais superficial, mas também é válida, certo? Aprendizagem mecânica. Então, a aprendizagem mecânica, o conteúdo passa a ser armazenado isoladamente ou por meio de associação arbitrárias na estrutura cognitiva do aluno. Certo? Esse conceito de aprendizagem mecânica tem a ver com a informação que é repassada e que não faz um sentido, vamos dizer assim, um significado, não tem um significado para o aluno, certo? Imediatamente, certo? A incorporação de um conhecimento novo de forma arbitrária, ou seja, o aluno precisa aprender sem entender do que se trata ou compreender o significado do porquê. Então o aluno, ele absorve o conhecimento, mas não sabe o porquê, não compreende o porquê ainda, certo? Isso é a aprendizagem mecânica. Então, isso pode ser utilizado também para que o aluno possa receber um conhecimento que posteriormente pode ser atrelado ao seu conhecimento, a um conhecimento mais significativo, que faça sentido para o aluno, né? O conhecimento, então, ele é isolado. Ele recebe conhecimento, mas ele está isolado, não está acoplado ao que o aluno já conhece anteriormente. Não ocorre quando algo é aprendido e não relacionado ou que já é conhecido pelo aprendiz em seu cotidiano. Certo? E o aprendizagem significativo, né? A incorporação de conhecimentos novos na estrutura cognitiva do estudante e pode ser associado a um conhecimento prévio, que ele já tinha, relacionado e relevante, já existente nessa estrutura cognitiva. O conhecimento, então, ele é interligado. Ele recebe o conhecimento e consegue absorver esse conhecimento de forma significativa, porque está interligado, passa a interligar no subconsciente, nas suas estruturas cognitivas, o conhecimento acerca daquele fato, né? E a partir daí ele consegue organizar o seu conhecimento, né? E para que faça significado àquilo que foi recebido, né? É incorporada a estrutura cognitiva existente que seja relevante ao que já é conhecido, certo? 2. Agora a gente vai, partindo dessa ideia de aprendizagem significativa e aprendizagem mecânica, a gente vai trabalhar os conceitos de objetos de aprendizagem, certo? Como construí-los e outras coisas mais, certo? Qual seria uma forma ou uma estratégia interessante para isso, né? O conceito, o que é um objeto de aprendizagem, certo? É qualquer recurso digital usado como um objeto educacional, certo? Um objeto de aprendizagem é qualquer recurso suplementar ao processo de aprendizagem que pode ser reusado para apoiar a aprendizagem, certo? Então, é qualquer forma de expressar de forma digital, né, o conhecimento, certo? Ou a aprendizagem, né, o processo de aprendizagem, né? Como, por exemplo, uma simples figura seria um objeto de aprendizagem que mostra alguma coisa relacionada à educação, certo, né? Bem, o objeto de aprendizagem, ele é comparável a um átomo, certo? É como se fosse um elemento pequeno, é um elemento pequeno, certo?
certo? Os objetos de aprendizagem, em si, eles são construídos para que sejam elementos pequenos, separados, certo? De várias formas, separados de várias conceitos base, por exemplo, né? Para que sejam compreendidos em partes, ok? Por isso que a gente faz uma comparação ao átomo, né? Ele é autossuficiente, né? É um conhecimento, vamos dizer assim, um conhecimento sobre uma coisa só, vamos dizer assim, né? Pouco ou nenhum complemento, não precisa de complemento para que ele exista, certo? Né? Pode ser combinado e recombinado, certo? Então, o objeto de aprendizagem é uma pequena parte do conhecimento que pode ser combinado com várias outras partes relacionadas entre si, certo? Principalmente relacionadas entre si, porque a gente não consegue pegar um conhecimento descontextualizado e juntá-los. É meio complicado, né? Um conhecimento totalmente contrapostos, por exemplo. Certo? Pode ser combinado e recombinado, né? Forma um elemento maior. Para formar um elemento maior, construção de módulos, por exemplo. Né? Conteúdo autoexplicativo, utilizável e reutilizável. Certo? Não pode ser combinado com outros tipos de átomos com diferentes características. É a questão da contextualização. Né? Geralmente, os objetos de aprendizagem, ou parte de objetos de aprendizagem, são utilizados de forma contextualizada. Certo? Auxilia na busca de uma aprendizagem significativa. Então, os objetos de aprendizagem, por ser separados, eles conceitualmente separados ou em módulos pequenos, que geralmente são construídos dessa forma, é uma forma interessante de se construir objetos de aprendizagem, apesar de por muitos anos, né, não ter um critério para a construção deles. Né? Hoje em dia já existem estudos falando, que falam como construir um objeto de aprendizagem a partir de alguns parâmetros e padrões que a gente vai estudar mais à frente. Os objetos de aprendizagem, eles são constituídos ou compostos por objetivos, conteúdos instrucionais, práticas e feedbacks. Características. Eles têm algumas características que são interessantes e que devem ser seguidas para a sua construção, que é reusabilidade, adaptabilidade, granularidade, acessibilidade, durabilidade, interoperabilidade, né, que é operar em diferentes hardware e software, e os metadados, que são dados sobre os dados. Certo? São informações. Essas informações, principalmente os metadados, que depois a gente vai estudar direitinho, servem para mostrar que dados tem naquele objeto. Quais são os dados sobre os dados, certo? Sobre os dados. Ok. Nível de granularidade, né? Como eu falei anteriormente, os objetos eles têm que ser divididos, como se fossem grãos mesmo. Os conceitos devem ser divididos para que e apresentados, né, de forma coerente depois para o aluno, para que ele possa, a partir desses conceitos, ou de vários conceitos, utilizando várias estratégias, possam fazer sentido para o aluno, certo? Fazer sentido à aprendizagem, certo? Então, os níveis de granularidade são o estado bruto, blocos de informações, objetos de aplicação, lição e capítulos, cursos e livros. A gente vê que é como se fosse um conceito base pequeno, vários conceitos pequenos, que a partir daí passa para um nível maior, que eles juntam esses pequenos blocos, do estado bruto eles juntam blocos de informação, e em terceiro lugar os objetos de aplicação, que juntam os blocos, e assim por diante, certo? Um exemplo, essa imagem que a gente vê aqui bem na ponta, ó, recurso cru, que é o primeiro estágio, né? São glânulos de informação, como por exemplo, áudio, imagens, testes, ilustração, simulação, são blocos pequenos de informação. E os blocos de informações eles são juntados esses blocos crus e formam blocos de informações, objetos de aplicação, que são os objetos de aprendizagem, onde eles utilizam esses blocos maiores, né? Que são os processos, treinamentos, ali a gente vê alguns exemplos, né? E aqui uma agregação maior, né? Que é uma montagem agregada, livros, capítulos, unidades, coleções, e aqui no caso aqui coleções, certo? É basicamente isso, né? Então, os conceitos são inicialmente pequenos,
né? O objeto de aprendizagem deve trabalhar assim, inicialmente conceitos pequenos, conceitos granulares, né? Ou pequenas formas de conhecimento, como imagens, textos, que não são necessários de outras coisas para completá-los, né? E a partir da junção deles, formam os blocos e os objetos de aprendizagem. Passar para frente. Eu vou explicar um pouco sobre o estado Bloom, né? São dados elementares, né? Textos, animações, imagens, simulações, possui alto grau de reusabilidade, a gente pode reutilizá-los, né? Baixa contextualização, ou seja, é difícil contextualizar com objetos tão pequenos de conhecimento. Certo? Blocos de informação, é o agrupamento de elementos do primeiro nível, tal, como eu havia explicado. Objetos de aplicação são agrupamentos de blocos de informação, lições e capítulos, coleções de objetos, e cursos e livros, né, desenvolvimento para descrever estruturas mais complexas. Padrões de construção de OA. Esses padrões, que a gente vai trabalhar depois mais rapidamente, né, trabalham a questão do empacotamento e apresentação. Ou seja, eles vão pegar esses conhecimentos e utilizá-los de uma forma a empacotá-los para poder ser apresentados e reutilizados, né? E a classificação e descrição, que é uma outra forma de construção, de representação dos objetos de aprendizagem, que trabalha mais essa parte de classificação e descrição. Tudo isso nos metadados, que eles vão demonstrar essa questão de como empacotar, como apresentar, como classificar e como descrever. Classificação. Fundamental, combinado aberto, combinado fechado, gerador de apresentação e gerador de instrução. Certo? Terceira parte, né, os aspectos relevantes para o desenvolvimento e utilização dos objetos de aprendizagem. Certo? O OA seja potencialmente significativo. Né? Uma das primeiras coisas que devem ser lembradas e pensadas com relação a esses aspectos relevantes para o desenvolvimento e a utilização de OA é que o objeto seja potencialmente significativo. Certo? Fatores importantes: seleção de informações relevantes, organização de conteúdo, estabelecimento de relação entre as informações mais relevantes. Né? Multidisciplinaridade e qualidade. É pensar nos objetivos do material didático. Certo? Para que ele seja significativo, é necessário pensar no objetivo, né? No público-alvo, nas interfaces, as estratégias de interatividade, as ferramentas que serão utilizadas para a construção e no recurso humano e financeiro disponíveis. Né? É uma coisa até bem complexa, né? e difícil de trabalhar, mas através de organização, de apresentar um pensamento mais organizado, isso é possível, e muitos objetos de aprendizagem são de alta qualidade, né, a partir do esforço, né, de criação, né, e de organização de equipes que trabalham esses tipos de objetos, né, na educação. Né. Os princípios da construção. Então, alguns princípios são interessantes a gente seguir para a construção desses objetos de aprendizagem. Entre eles, o princípio da multimídia, da modalidade, da redundância, da proximidade, espacial, o princípio da coerência, e o princípio da personalização da prática. Né? Na realidade, é o princípio da proximidade espacial, passou para baixo, e o princípio da coerência. Okay? Vamos olhar rapidamente cada um desses conceitos. Né? O princípio da multimídia, mais significado quando explorados em conjunto com textos e gráficos. Né? Nesse caso, utilizar textos e gráficos ao mesmo tempo é um princípio interessante, porque ajuda o aluno a compreender melhor o que ele está lendo, do que será o resultado do que ele vai conseguir. Né? Que, por exemplo, um texto e um gráfico do lado ajuda a compreender melhor. O princípio da modalidade, né? Melhorar o processamento das informações, ou seja, na realidade, utilizar simultaneamente e complementarmente esses recursos a fim de auxiliar o ensino, a aprendizagem. A questão da modalidade, a gente vai ver aqui, que tem a ver com a parte verbal e não verbal. Né?
da codificação da informação, né? As pessoas, elas aprendem a partir da codificação da informação verbal ou não verbal, né? Auditiva e visual, que a modalidade, no caso, é auditiva e visual, né? São os sentidos usados para o processamento da informação, né? Então, combinar esses modos e as modalidades, certo? Princípio da redundância, né? Evitar partes, evitar partes que não têm um ganho de conhecimento ou são repetidas, né? Pois não há ganho na aprendizagem que pode afetar negativamente o engajamento, a motivação do aprendente. A redundância de informação pode desmotivar, né, na realidade. Então, um princípio interessante, repetir informações pode desmotivar realmente o aluno ali. Às vezes ele está focado em rever uma coisa que ele já viu anteriormente, no mesmo material, pode prejudicar. Princípio da proximidade espacial. Certo? Informações devidamente agrupadas. Então, as informações devem estar devidamente agrupadas. Tem algumas técnicas que ajudam a trabalhar isso, né? Cuidados. As orientações das atividades devem constar na mesma tela em que elas deverão ser realizadas. Os feedbacks também devem ser encaminhados ao estudante na mesma tela em que ele realizou uma determinada atividade. Princípios da coerência. A questão da coerência, né, tem a ver com o foco sobre o objeto de estudo, eliminando ao máximo a carga cognitiva extrínseca, certo? Decorrente da interação de materiais não relacionados à temática abordada pelo objeto de aprendizagem, né? Então, não colocar coisas que não tem a ver com o objeto de aprendizagem, tem que ter coerência, certo? Depois a gente vai olhar sobre cognitivo, questão da cognição extrínseca. O princípio da personalização é um material construído pensado em estabelecer uma interação significativa entre o aluno e o material instrucional, né? O estilo de linguagem, utilizar uma linguagem adequada, por exemplo, para um adolescente, ou adequada para uma pessoa que trabalha no campo, e é isso, né? Uma personalização. E da prática, né? As tarefas capazes de representar problemas com desafio cognitivo semelhantes àqueles vivenciados no contexto real. Aliar a questão da prática, né, a alguma coisa que faça significado para o estudo, para o estudante, né? E a última parte, a penúltima parte, né, que é os objetos de aprendizagem e a internet, né, que é a questão dos metadados, certo? Que eu falei anteriormente, né, que são dados sobre dados, né, representam a informação estruturada que descreve, explica e torna possível localizar e recuperar os objetos de aprendizagem. Então, os metadados, hoje em dia, a partir dos padrões, da criação dos padrões, os metadados têm uma característica bem interessante que faz com que, de forma organizada, se eles forem organizados e expostos de forma coerente, eles possam ser recuperados via internet ou em outros repositórios, né? A função: identificar, compartilhar, identificação, compartilhamento, integração, utilização, reutilização, gerenciamento, recuperação eficiente. Atuam como organizadores e facilitadores na recuperação, certo? Ou seja, apesar dessa imagem não estar boa, mas a partir dos repositórios online, os repositórios que são criados para conter objetos de aprendizagem, que seria possível recuperar parte desse objeto de aprendizagem e utilizar em outros objetos de aprendizagem, certo? O que são padrões? Padrões é uma das coisas mais interessantes com relação a objetos de aprendizagem, porque eles representam um conjunto de regras e normas que especificam que deve ser realizado um determinado serviço, como deve ser produzidos, determinado produto ou como deve ser realizado determinado processo, visando a garantir relativa qualidade e compatibilidade com outros produtos e similares. São definidos por meio de acordos internacionais e normas de conselhos mundiais. Então, padrão é basicamente uma regra a ser seguida para que alguma coisa esteja em conformidade e seja utilizado por várias pessoas ao mesmo tempo. Vamos dizer assim. É como construir para um sistema
vamos dizer assim, que em um bloco que só cabem quadrados, só vão entrar quadrados. Basicamente é isso. Então o quadrado tem que ser construído como um quadrado, na realidade, vamos dizer assim. Certo? O quadrado, ele constrói, então eu consigo utilizar aquele pequeno quadrado naquele pequeno lugar. Ali, certinho, onde tem uma entrada quadrada. Então, padrões representa isso, certo? Padrões de metadados em OA, em objetos de aprendizados educacionais, buscam apresentar aspectos gerais do objeto, revelar aspectos técnicos para desenvolvimento de OA, mostrar aspectos pedagógicos utilizados para professores e educadores. Então, os metadados têm informações sobre as informações do objeto de aprendizagem, né? Apresenta os aspectos gerais do objeto, revela aspectos técnicos para o desenvolvimento do objeto de aprendizagem e mostra aspectos pedagógicos que os professores podem utilizar. Principais padrões. Os principais padrões criados e se utilizados hoje em dia são o LOW, que é o Low Learning Object Metadados, certo? Foi criado pelo IEE, que é LSTP, é um consórcio, se não me engano, britânico, né? E o SCORM, que é americano, e o de Dublin, Core Metadado Element, são os DC Dublin, certo? Os mais utilizados, né? Para que usar isso? Para facilitar a reutilização de OAs ou de suas partes. Então, como eu falei anteriormente, né, os objetos de aprendizagem são compostos por vários conceitos granularizados que formam os objetos de aprendizagem, granularizados que juntos em módulos, por exemplo, formam um objeto de aprendizagem. Então, para facilitar essa reutilização, eles criaram as informações que vão nos metadados, que são utilizados para reutilizar esses objetos de aprendizagem. Permitir a integração de OA com outros sistemas de plataformas web, conteúdo e avaliação. Então, a partir do surgimento da internet, da utilização da internet como meio de comunicação, de utilização via internet, ou de utilização para objetivos educacionais, né, construíram esses padrões para que objetos de aprendizagem criados de várias formas, em vários lugares, possam ser reutilizados para compor outros objetos de aprendizagem em outros lugares, em outros sistemas, ou na internet, ou em outros sistemas educacionais, em outros sistemas que utilizam para poder, com o intuito de ensino-aprendizagem, certo? Repositórios de objetos de aprendizagem, né? O que contém, vamos dizer assim, são sistemas, repositórios de objetos de aprendizagem são sistemas que contêm objetos de aprendizagem, com as informações de metadados, certo? Que podem ser reutilizados e são disponíveis aí pela internet. Tem vários que são gratuitos até. Algum exemplo é o BOE, o Banco Internacional de Objetos de Aprendizagem, né, feito pelo MEC em consórcio com o Ministério da Cultura e Tecnologia, né, o Open Security, Open University, chamado de Open Learning, Open Lab in Space, o CESTA, que é um objeto de aprendizagem, uma coletânea, um repositório da UFR, do GGS, no Rio Grande do Sul, se não me engano. Ferramentas de comunicação e interação via internet. Para finalizar, a gente vai trabalhar um pouco essa questão de algumas informações acerca das ferramentas utilizadas na internet hoje para trabalhar essa questão de educação e interconectividade, né, ou interação. Essas ferramentas elas são divididas geralmente na sua utilização em assíncronas e assíncronas, certo? Síncronas são aquelas onde o professor e o aluno devem estar utilizando o meio no mesmo instante. Síncronas, sincronismo, certo? Deve estar ao mesmo instante trabalhando a informação, certo? E as assíncronas, ou seja, por exemplo, um chat em tempo real, uma webconferência que é em tempo real. E as assíncronas são as interações que podem se dar independente da presença de ambos, podendo ser realizadas em momentos distintos, né? Então, não é necessário que os dois estejam ao mesmo tempo ali no computador para que seja relevante essa interação. Ok? Os tipos, e-mail, né? O e-mail é assíncrono, chat síncrono, fórum assíncrono,
Audioconferência síncrona, webconferência também síncrona, certo? E os objetivos da utilização deles, né, é a interação entre os pares do processo de ensino-aprendizagem via web, principalmente com relação à aprendizagem colaborativa, ok? Então, aprendizagem colaborativa ou cooperativa via internet. Campus considera essa aprendizagem como uma proposta pedagógica na qual os estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem, atuando como parceiro entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir conhecimento sobre dado objeto. Então é isso aí, essa parte eu iniciei, né, que é a aprendizagem colaborativa, né, só para finalizar mesmo, e a gente vai ver esses conceitos de aprendizagem colaborativa na próxima aula, certo? Que é um conceito bem interessante e em voga hoje, com relação principalmente à utilização da internet como meio de propagação de conhecimento, de ensino e de aprendizagem, certo? Então é isso aí, pessoal. Até a próxima aula.